boa noite a todos, tudo bem contigo? Tudo bem com vocês, no caso? Então vamos dar início a mais uma live semanal aqui com o psicólogo Vitor. Lembrando que a live fica salva e, como de costume, a gente dá um tempinho para as pessoas chegarem, participarem e a gente já debater um pouquinho sobre esse assunto. Olá, Duda, boa noite. Muito bem, a ideia é fazer com que seja uma série de lives sobre temperamento e com certeza como eu já tinha dito, é um conteúdo muito rico, né, que eu trabalho em consultório e faz muito sentido, é uma ferramenta mesmo de autoconhecimento que para mim faz muito sentido. Claro que não é apenas uma ferramenta que eu uso em atendimentos, em conversas, né, sejam conversas pessoais ou profissionais, inclusive. Mas, de qualquer forma, é um conhecimento muito bem-vindo e não sei quem acompanha, mas está vindo, né, voltou com uma força muito grande. É uma teoria muito antiga e com certeza voltou com muita força e com certeza vale a pena saber o básico disso, os fundamentos. Bom, quem acompanhou o atendimento, não, a live passada, sabe que eu dei uma introdução sobre o que é o temperamento. Então, a ideia dessa live de hoje é comentar um pouco mais, avançar um pouco mais para as águas profundas, ajudar aí a discernir o nosso próprio temperamento e, como consequência, talvez a gente já tenha uma ideia do temperamento do próximo, de quem convive com a gente, seja um familiar, seja um cônjuge, um namorado, uma namorada, as pessoas, os nossos amigos, amigas, né? Lembrando daquele ditado que é atribuído a Santo Agostinho, né? Que conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, a gente está falando de temperamento, a gente está nessa fase de conhecimento, né? E de certa forma tem ali uma relevância muito importante para a gente adentrar depois numa certa aceitação, mas não numa resignação, mas numa superação depois. Muito bem, então a gente continua essa série dos temperamentos com base em um livro muito interessante, ele se chama O Temperamento que Deus lhe Deu, que é da Art e da Lorraine Bennett, que é um casal norte-americano. Bom, a gente falava no último capítulo, né, na última live, de como que a graça divina se constrói a partir da natureza. Então, eu vou retomar um pouquinho a semana passada. É justamente essa a ideia, fazer uma leitura comentada, né? Então, daquilo que eu vou ler, eu vou tentar falar aqui com mais detalhes, com exemplos, talvez. Uma parte interessante. Quanto melhor for a nossa compreensão de nós mesmos, melhor será a nossa capacidade de controlar e direcionar nossos humores e emoções indomáveis, aumentando assim nossa liberdade pessoal. Então, quando a gente parte do conhece-te, aceita-te e supera-te, a gente mira num itinerário que é de liberdade pessoal, um desenvolvimento e liberdade pessoal. Bom, a gente vai pensar um pouquinho, então, dos temperamentos.
Né? Quem tá acompanhando, se já ouviu falar sobre temperamentos, dá aí um joia, dá alguma palavra aqui comigo. E hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais nisso. Um resumo para a gente adentrar nos 4 temperamentos. Tem muito a ver o temperamento com reação. Ou seja, uma pessoa que ela tem ali uma reação acelerada ou um pouquinho mais lenta, ou se de repente ela demora para reagir, ela é ofendida e já rebate, ou não, ou se ela guarda e depois dentro dela parece que implode ali um vulcão, ou senão ela já devolve na hora e depois ela esquece isso, ou senão aquele mesmo que demora para reagir e depois nem faz nada, né? Estou falando aqui um pouquinho dos 4 temperamentos, mas a gente vai focar um pouquinho no colérico e no melancólico, inclusive falar alguns pontos de convergência. Então a gente pode pensar que a reação inclui tanto a velocidade e duração da reação quanto a intensidade da reação. Então nesse exemplo que eu dei, você tem pessoas que reagem rapidamente e parece que essa reação ela já morre rápido, enquanto que outras a reação ela demora, ela tem um pico maior, ela tem uma estabilidade ou um platô e depois ela demora para baixar, né? Um outro critério para a gente pensar é extrovertido ou introvertido. Eu já comentei um pouco na aula anterior, né, na live anterior. A gente vai explorar um pouquinho mais. Então imaginemos, nós temos aqui os mais extrovertidos e os tímidos. Mas olha que interessante, eu já falei isso em uma live especialmente. Muitos introvertidos não são tímidos, ainda que prefiram passar uma noite silenciosa em casa. Então, por trás da timidez tem um desejo de sociabilidade. Se a gente pensa então, aqui eu já vou começar a dar aí as orientações, né, as cartas de cada temperamento. O colérico e o sanguíneo são primariamente extrovertidos. Então já é da natureza deles já terem ali uma facilidade de uma reação mais rápida, de serem comunicativos. São dados fundamentalmente às ações e expressam suas reações a experiências e pensamentos externamente. Ou seja, o extrovertido ele tem uma reação a experiências exterior. Parece óbvio, mas à medida que a gente vai tomando consciência disso, faz muito sentido. Então, olha só. Extrovertidos tendem a falar mais do que a escutar, a usar gestos expressivos, a expressões faciais, e a exagerar ou repetir seus argumentos. Frequentemente, um extrovertido começará a falar antes mesmo de saber o que pensa acerca do assunto, na esperança de que, ao verbalizar, seus pensamentos se tornarão claros para ele, bem como para os outros. Então a gente até poderia brincar, o que veio antes, o pensamento ou a fala? Para os extrovertidos, parece que a fala vem antes, e à medida que se fala, o pensamento ele vai se moldando, vai se organizando. Em contrapartida, nós temos os introvertidos. A gente tem como representante dos introvertidos os melancólicos e fleumáticos. Então, quando é apresentada uma ideia ou experiência, necessita de tempo para processar a informação. Ou seja, esses últimos temperamentos, melancólico e fleumático, demoram mais porque eles são introvertidos, eles processam as coisas desde dentro. Bom, introvertidos tendem a ser mais internamente focados, mais autoconscientes, podem às vezes parecer distantes ou reservados. Então, para um pouquinho, vamos pensar assim, a gente tem alguém que na família, no grupo de amizades, que de repente é mais reservado, é distante.
Acho que muitas vezes a gente nem tem o conhecimento disso, de que é do temperamento dela e às vezes ela tem uma dificuldade para sair disso, né? Introvertido não é o mesmo que tímido, como a gente viu. O introvertido pode ser considerado tímido quando criança, mas pode superar esse rótulo através da maturação social. A maturação social, eu penso que necessariamente ela advém da experiência, das coisas que ela tem que enfrentar na vida, dos desafios de pedir uma informação, de viajar sozinha, de passar ali as dificuldades e ter que se virar mesmo, né? Então a gente já pode pensar aqui uma primeira pergunta para quem está ouvindo essa live. Eu tendo a reagir, na maioria das vezes, de forma interna e passivamente aos estímulos, ou de forma externa e mais ativa. Na resolução de problemas, é um exemplo. É tentado a resolver os problemas falando sobre eles, expressando para fora, ou tende a internalizar os conflitos e ensaiar diálogos dentro da sua cabeça. Um outro critério, pensa primeiro ou age primeiro. Então a gente falou de pensar ou falar antes um do outro, e agora o pensar primeiro ou agir primeiro. Coléricos e sanguíneos têm pouco remorso em dividir seus pensamentos. Os coléricos ou os sentimentos, os sanguíneos. Até tem uma parte aqui do livro que ele fala o seguinte: haja primeiro, pense depois. Esse é o lema do extrovertido. Olha só que interessante, né? Muito bem. Então, em geral, os introvertidos são mais reflexivos, menos confrontantes e tomam menos iniciativas. E, consequentemente, os extrovertidos eles são mais rápidos, mais confrontantes, não necessariamente levam as coisas para o pessoal, mas é da natureza deles. Olha que interessante, Rita. Muito obrigado aí pelo comentário e pela participação. Outro critério a gente pode pensar: princípios ou pessoas. Os dois temperamentos que dão mais valor à harmonia dos relacionamentos, à colaboração com as pessoas e a importância de se colocar no lugar dos outros, seus sentimentos e necessidades, são os sanguíneos e fleumáticos. Então aqui a gente já parte de uma mistura, né, dessa valorização de pessoas, de harmonia social. Já não é mais o colérico e o sanguíneo que são os extrovertidos. Mas daí vai entrar uma combinação de sanguíneos e fleumáticos. Olha só que interessante. Então aqui o sanguíneo e o fleumático, eles são aqueles que mais harmonizam por aquelas relações sociais, pelas necessidades dos outros. É algo muito pessoal deles, é quase que um certo instinto, assim, né? Por sua vez, os coléricos e melancólicos geralmente não tomam decisões baseadas em agradar os outros ou em manter relacionamentos pacíficos. Em vez disso, são motivados por seus objetivos, ideias e ideais. Não valorizam os sentimentos tanto quanto valorizam princípios. Princípios de justiça, de verdade, de lealdade, de fidelidade. Então, assim, o colérico e o melancólico tendem, por natureza, a agir de qualquer forma, ou seja, de apresentar a verdade sem a caridade, enquanto que o sanguíneo e o fleumático tendem a falar mais com a caridade e às vezes deixando ali talvez a verdade em segundo plano para harmonizar as coisas. É claro que em certo grau todos nós temos essa tendência e eu estou falando aqui de temperamento que é o predominante nosso. A gente vai ver isso mais adiante, mas eu já posso adiantar de alguma forma. Olá, Davidson, boa noite.
Um ponto importante, a gente pensa que só os comunicativos e extrovertidos que aparentemente se demonstram mais para a sociedade, que tem uma tendência maior à liderança, mas a gente vai ver que nem isso, que isso nem sempre é verdade, porque a liderança ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É claro que você tem que ter ali um exercício, né? Você tem que ter a prática disso. Mas é claro que há temperamentos com facilidades para a liderança. Então, os dois tipos de temperamento com maior intensidade de reação e maior longa duração de reação é o colérico e o melancólico. Então, eles tendem a apresentar tipos de liderança diferentes, né? Os coléricos e melancólicos são naturalmente líderes, pois tendem a querer as coisas do seu próprio jeito. Então, é claro que se a gente pega isso e coloca num excesso da coisa, de querer sempre as coisas do nosso jeito, a gente chega até mesmo num ponto de imaturidade, um ponto de birra infantil, de algo que é perigoso, que é nocivo, que atrapalha a convivência com os pares, né? Então, o colérico irá exercer o controle de maneira declarada e pública, enquanto que o melancólico tende a controlar silenciosamente nos bastidores. Os coléricos partem do pressuposto de que todos os outros são menos inteligentes que ele, enquanto que os melancólicos não conseguem deixar de notar as imperfeições em si mesmos e nos outros. Então, quem percebeu aqui no perfil, recentemente, acho que no sábado, eu postei eu fiz um post falando de forma irônica, claro, mas sobre o elogio ao perfeccionismo, ao deprimente perfeccionismo. E segundo o paciente disse uma vez, né, um paciente que eu atendo, a tendência dele de ser um caçador de defeitos. Então a gente vê que o melancólico muitas vezes ele é um caçador de defeitos de si e dos outros. Bom, vamos então adentrar um pouquinho na segunda parte da nossa live de hoje, tratando mais principalmente agora do colérico, do temperamento colérico. E eu vou fazer uma comparação. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estava sem o microfone até agora aqui, agora que eu me lembrei. Ah, ok, maravilha, então. Agora o que já estava bom vai ficar ótimo. Muito bem, vamos lá, então, o colérico. Quais são as características, né, ou as tendências de características que o colérico apresenta? Entusiasmo, energia, inteligência e uma grande força de vontade se combina para fazer do temperamento colérico o de um clássico batalhador. Seja em casa ou no trabalho, o colérico irá assumir a liderança e realizar muitas tarefas em pouco tempo. Ou seja, é um tipo de temperamento que a produtividade é o sobrenome dele. O colérico reage rápida e intensamente. Determinação é sua marca registrada. Além do mais, é extrovertido e autoconfiante. Fica confortável tomando conta das pessoas, bem como das situações. Oposição nunca é uma pedra de tropeço, mas ao contrário, um incentivo ainda maior para a ação. Eu costumo brincar com alguns pacientes que quem tem esse temperamento, a melhor motivação é você falar, eu duvido que você faça isso. Né? E daí parece que é um combustível que funciona. Um outro ponto, ele é dinâmico e direto, ou seja, ele tem uma mente afiada e pensa de modo independente. Ele sempre lhe dirá o que pensa de forma na lata, assim, imediata, né? O entusiasmo e a energia do colérico irão atrair outras pessoas para si. Então ele é contagiante, ele é como que um imã, né? Prospera nas atividades, o trabalho o revigora. É otimista e magnânimo. Magnânimo é uma palavra, se não me engano, latina ou grega,
mas que tem muito a ver com essa grandeza de alma, de grandes objetivos, de buscar coisas grandes e se sentir capaz, de ter uma autoestima muito elevada. Ô Cíntia, olha que interessante, a gente vai falar mais adiante nas outras semanas, e Deus ajude, até um pouco antes do Natal, a gente vai falar um pouco dos temperamentos na criação de filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco mais disso para o público infantil também. Eu acho que é muito válido. Bom, um outro ponto, já não tanto nessa questão de desempenho pessoal e profissional, mas é numa perspectiva de intimidade e relacionamento. O colérico talvez tenha medo de intimidade em relacionamentos pessoais e é independente demais, impaciente e insensível. Eu estou lendo atualmente um livro da Brené Brown, que eu até fiz um post. Essa questão da vulnerabilidade, né, de expor os sentimentos, de expor a confiança. Então isso para o colérico é muito difícil, embora ele seja ali uma pessoa muito casca grossa, muito forte, e de fato é mesmo, ele é autêntico, né? Aquilo que ele demonstra, ele é autêntico. Olha só que interessante, também é o temperamento meu, melancólico, mas quem me conhece às vezes acho que não percebe, né? A gente vai estudando os temperamentos e conforme a gente amadurece, né, a gente tem ali os nossos pontos de autoeducação, muitas vezes isso nem sempre é tão claro e lúcido assim, né? Bom, voltando ao temperamento colérico, ele pode ser precipitado e imprudente na tomada de decisões, e depois negar que cometeu um erro. Tende a esconder suas inseguranças enquanto culpa os outros por seus próprios erros. O que eu estou falando aqui? É claro que eu não vou conseguir explorar com tantos detalhes o temperamento colérico, mas eu estou dando apenas uma fagulha, né? Um panorama de cada temperamento, porque eu acho que faz muito sentido a gente começar a ir por rios mais rasos, depois a gente vai adentrar para as coisas mais fundas, né? E com o tempo a gente vai se aprofundando, né? Então, eu falei um pouquinho sobre as qualidades boas do temperamento do colérico, mas também eu finalizei com algumas das suas debilidades, né? A gente não é imperfeito. Aliás, a gente não é perfeito e certamente a gente tem que aceitar e reconhecer isso para fazer alguma coisa também, né? Bom, Rita, ainda tem tempo para a gente ver os temperamentos, a gente vai explorando. Cada vez mais que a gente se familiariza com o tema, vai ficando mais fácil. Né? Eu não sei se você estava na última live, mas essas tendências, elas não são a última palavra para a nossa personalidade. Né? Os temperamentos, eles podem ser moldados. Bom, as lives são semanais, sim. Né? Vez ou outra que eu posso me ausentar e não consiga fazer a live, mas a ideia é fazer as lives semanais com esse temperamento, não, com esse livro, e a gente abordar o tema de uma forma mais completa e chegar para o maior número de pessoas, né? Muito bem, então eu vou passar agora para o meu temperamento, ou melhor, eu gosto de falar que é o temperamento cujas características eu tenho em maior quantidade, assim, né? Eu não sou só melancólico, mas eu tenho muitas características dele, né? Então vamos lá então. O melancólico, mais do que qualquer outro temperamento, tende a valorizar o ideal. Então, ele tem uma semelhança com o colérico de valorizar os ideais, os princípios. Então, ele valoriza a verdade, a beleza,
a justiça e tudo que é nobre. Tem até uma passagem, acho que é de São Paulo aos Efésios, eu não vou me lembrar o capítulo exatamente, mas ele fala de que tudo que é nobre, tudo que é virtuoso, esteja em teus pensamentos. Eu acho que é Filipenses, alguma coisa assim, 5 ou 6. Então, o temperamento melancólico ele tende a ser atencioso, piedoso, compassivo, dado a solidão e a reflexão. Ou seja, ele tende a ser introvertido. Olha só que interessante. Disse que o melancólico anseia tanto pelo céu que tudo o mais na terra não é o suficiente. É sensitivo e idealista. É profundamente preocupado com a injustiça e o vício. Seu idealismo, combinado a uma compaixão pela humanidade e paixão pela justiça, talvez o conduzam a uma vocação humanitária. Grandes escritores, poetas e artistas e compositores partilharam desse temperamento. É muito interessante esse ponto, né? Eu posso falar por experiência própria, porque o mundo interior de um melancólico é muito intenso. Né? Ele pensa muito, com certeza, pensa muito e tem que aprender a agir rápido. Tem que sair de si mesmo, tem que se desafiar para crescer mesmo, para evoluir, para ter uma maturidade afetiva e uma maturidade espiritual, o que é a nossa tendência, né? Eu posso falar assim, nós temos aí uma vocação, uma semente dentro da gente que ela precisa amadurecer, né? Então, seja os afetos, seja a santidade, né? Ele falou aqui de grandes escritores e poetas, artistas e compositores. Eu lembro muito de que eu gosto muito de um compositor chamado Chopin, que se não me engano é um compositor francês, não sei se é francês. Ele compôs a Nocturnes, eu não sei se é assim que fala, mas eu sou muito entusiasta da música clássica, né? Eu gosto muito de ouvir. E é uma música mesmo que você ouve e aquela música toca a sua alma. Né? Parece que ele te leva lá dentro das profundezas. E esse é que é o perigo para o melancólico, ele ficar nas profundezas e não voltar. Então é muito perigoso isso, né? Bom, vamos dando a continuidade aqui. Mas este mesmo idealismo dos melancólicos pode também fazer com que se tornem críticos ou julguem os outros por não estarem à altura. Este idealismo se presta a habilidades de liderança, ou às vezes faz dos melancólicos pouco práticos e de difícil trato, ao invés de jogadores de equipe. São céticos com o que soa como rótulo e categoria simplista. Ou seja, como a gente falava um pouco antes, né, de ter uma tendência mais crítica, de caçar defeitos, de ter medo de se expor nas atividades, de falar, de expor as suas ideias. É uma tendência dele muito forte. O temperamento melancólico é caracterizado por uma fraca reação inicial aos estímulos, seguida de uma crescente intensidade ao longo do tempo. A reação tende a durar por um longo período, ou seja, é uma reação que demora para chegar no topo, mas quando chega, demora para cair. Né? Os melancólicos criam relacionamentos muito devagar. Na realidade, geralmente ficam satisfeitos sendo deixados sozinhos. Eu não sei quem que já ouviu falar de linguagens de amor. Né? A gente tem o Gary Chapman, que ele fala de 5. Mas há também quem fale, né, por exemplo, o Dr. Jorge Rodrigues, ele fala que são 7. E entre essa sexta e sétima, ele fala que há pessoas que gostam de ficar sozinhas, assim, né? E isso é uma necessidade importante. Então se a gente tem um cônjuge, uma pessoa que convive com a gente, é claro que ela tem que
falar que ela gosta disso, mas cabe a nós também perceber isso com o tempo, né? Então, os melancólicos não iniciam relacionamentos ou não tendem a iniciar de uma forma rápida e podem levar um longo tempo para confiarem de fato em alguém. Ou seja, um temperamento que tende a uma certa desconfiança. Mas quando realmente constroem um relacionamento, serão fiéis e verdadeiros até não poder mais. Então, o melancólico tem uma natureza à reflexão, ao mesmo tempo que ele pensa muito, ele é um grande estrategista. Então, assim, ele tem essa natureza reflexiva e combinado ao objetivo de atingir a perfeição, ele é uma potência, né? Então, ele fará com que note todas as dificuldades de um novo empreendimento ou de um projeto proposto. Preocupe-se com todos os possíveis resultados negativos e identifique erros e injustiças. Então, por conta disso, que para um melancólico é difícil ser mais proativo, para falar mais, para agir mais, porque ele pensa em tudo que vai dar errado antes, né? E isso não é porque é mancada, é por causa que é uma tendência muito forte dele. Então, a execução pode paralisar o melancólico, ou muito pensar pode paralisar o melancólico. Quando Hamlet declarou o famoso solilóquio do ser ou não ser, estava expressando uma disposição fundamental do melancólico. Hamlet era incapaz de atuar, devido à sua intensa introspecção e seu efeito entorpecedor. Essa é uma curiosidade que eu não lembrava, inclusive. Tem um fato que é uma curiosidade do melancólico e eu compartilho com um certo humor. Qual é melancólico que, além de pensar muito, já foi dormir, acordou à noite e parece que estava vendo aquela novela do Vale a Pena Ver de novo, entendeu? Porque é uma coisa que vai e volta. Você não necessariamente há um ato de vontade, entende? Não é uma coisa assim que é intencional. A gente quer lembrar das coisas. Às vezes isso é tão natural, mas é claro que também não chega a esbarrar num certo toque, né? Isso é um outro ponto. Isso é uma questão muito mais exagerada. Então, o melancólico, ele anseia pela perfeição e não conseguindo alcançá-la, talvez comece a perder a autoconfiança e a desanimar. Enxerga problemas onde os outros temperamentos, como o colérico, que a gente viu há pouco, enxergam desafios e oportunidades. Ironicamente, no entanto, ainda que pequenos detalhes possam paralisá-los, melancólicos podem frequentemente lidar com as verdadeiras grandes crises com graça e desenvoltura. Claro, com um caminho aqui que é de alta educação. A gente tende a falar disso um dia aqui no perfil. Mas antes eu preciso falar para vocês disso, de como que a natureza nossa, ela precisa ir com muito esforço, a gente chama isso na teologia mística, né, de ascese, né, de esforço mesmo. Há um ato da vontade. Mas para quem é cristão, você tem o auxílio da graça, né? Então, para a gente já dando o término, tem ainda tem algumas páginas aqui. Então, por conta da introversão e tendência ao pessimismo, o melancólico pode tornar-se excessivamente egocêntrico. A gente pode pensar que o egocentrismo, ele é um excesso de introversão combinado com o perfeccionismo e o pessimismo. Então isso não dá certo, dá muito ruim. Então é um temperamento que você deve buscar uma luta para trabalhar ali, para conquistar uma autoconfiança e colocar a sua confiança em Deus.
Então, o quanto que ajuda o melancólico meditar nas palavras, nas Sagradas Escrituras, quando Jesus fala, olha, não tendes medo, né? Porque o medo paralisa, né? Eu já falei aqui um pouco de medo, de timidez, de exposição social, mas o medo ele nos paralisa, né? Então precisamos, aliás, o temperamento melancólico precisa batalhar para tornarem-se atentos e generosos às necessidades dos outros, né? Então, a medida do serviço, de olhar para o outro, vai ser para ele um remédio. De olhar para ele e falar, olha, a minha vida é um dom e eu tenho que pôr a serviço, né? A autopiedade ou um certo vitimismo é uma armadilha que pode manter o melancólico com um estilo de vida míope e improdutivo, ou seja, que só enxerga ali a mão à sua frente e nada mais. Então, aqui o autor fala, olha, professores e pais podem ajudar crianças e estudantes melancólicos ao encorajá-los a se exercitarem regularmente, a comer bem e aprender a desenvolver confiança, otimismo e entusiasmo. Bom, muito bem, a gente vai chegando ao fim e daí o autor fala agora sobre a vida espiritual, que é um ponto muito interessante. Eu posso já adiantar que é um dos temperamentos que mais tem assim, uma tendência a ter uma vida interior espiritual forte. É claro que os outros não tenham, aliás, é claro que os outros não podem vir a ter também, mas a tendência do temperamento melancólico sai muito na frente. Então, em sua vida espiritual, o melancólico deveria focar na intimidade pessoal com Cristo, pois sua natureza é atraída pelos mais altos ideais, e nunca irá descansar enquanto, como disse o Santo Agostinho, enquanto não repousar no Senhor. Além disso, somente através de um relacionamento íntimo com Cristo, o melancólico irá aprender a mensurar suas expectativas exageradamente críticas das outras pessoas. Tal confiança deve ser depositada tão somente em Deus e a superar sua tendência natural à tristeza. Essa tendência natural à tristeza a gente poderia pensar que leva o nome do temperamento, né? É claro que um temperamento melancólico não é somente aquele que está triste a todo tempo. Senão isso ia ser terrível, ia ser muito... Nossa, ia ser a pior coisa do mundo mesmo, né? Mas o quanto que a vida interior para o melancólico é um remédio. Então a gente já viu que para o melancólico 2 medicamentos fazem muito sem sentido, né? Que é você sair de você mesmo com um serviço, com o demonstrar-se útil, né, para alguém, para o próximo, e também ter uma confiança em Deus, em ter uma vida espiritual, não de rezar muitas horas ao dia, mas de rezar e rezar bem, e rezar com a sua vida, no caso, né? Uma intensa vida interior irá ajudar o melancólico a conquistar intimidade com Deus, alegria sobrenatural e paz. Então, quem não tem ainda um diretor espiritual, ou que acompanha de repente um padre na internet, busque isso. Acho que pode ser muito válido, porque ele pode ajudar enormemente um melancólico a incentivá-lo em suas metas e ajustar as suas próprias metas, né, para que ele não se cobre tanto, né, ele não se cobra. A tendência dele não é nem se cobrar pouco, mas é se cobrar muito. Então ele tem que lembrar de se cuidar da sua saúde física, das suas necessidades humanas. Então, quando ele tem esse equilíbrio, ele consegue ter ali uma resolução espiritual que é robusta, que é forte e principalmente que é constante. Ou seja, ele consegue, na vida espiritual, ele consegue fazer pouco com muito, né? Bom, muito bem, a gente já vai... As próximas páginas da nossa leitura já seria
os próximos temperamentos, que é o sanguíneo e o fleumático. Mas aí a gente vai entrar na próxima semana. Eu pergunto se alguém quer né, já fizeram aí algum comentário, mas tem alguma dúvida, alguma coisa a respeito? Para quem ficou até agora, fez sentido o que a gente falou aqui hoje? É muito interessante o que a Cíntia falou de que você lê, relê e relê novamente, porque você, enquanto, né, se esse for o teu temperamento, e é muito interessante mesmo a gente se preparar, é um temperamento que se prepara bastante, que pensa muito mesmo, que tem uma certa dificuldade para relaxar, né? Para viver ali a espontaneidade, para improvisar. Mas o se preparar bem, ele é positivo também, desde que não comprometa os seus deveres de Estado e te faça até mesmo paralisar, né, no caso. Como a gente faz para desacelerar um pouco? Sobretudo olhando para o estilo de vida mesmo, né? Como a gente falou nessas últimas páginas e linhas, a gente tem que lembrar. Opa, perdão, gente, caiu aqui o microfone. A gente tem que lembrar também desse tempo de oração, mas também de um tempo de cuidado, de um cuidado pessoal, no caso, né? E, por exemplo, ficar um tempo mais offline, um tempo. Eu não preciso fazer todas as coisas e dar conta de tudo sempre. Né? Então, é justamente perceber essa cobrança, identificar estratégias para que amenize essas coisas. Né? Mas é ter um estilo de vida também que tenha ali uma certa ordem. Porque quando a gente tem ordem, a gente baixa muita ansiedade. E uma ordem não somente que seja ali como que um script de uma vida perfeita, mas uma ordem que a gente consegue elencar a vida espiritual, a vida de família, de trabalho, de cuidado pessoal, de hobby, de lazer. Claro que às vezes nem sempre dá para fazer isso todos os dias, mas se a gente enxerga na semana isso, a gente consegue separar ali uma horinha para descansar. Então, assim, eu te convido, né, e para quem está ouvindo essa live ou vai ouvir depois, o quanto que a ordem é importante para a gente trabalhar muito a ansiedade e ter ali uma rotina mais produtiva e com sentido, no caso, né? Olha, é muito interessante essa questão da ordem, e tem até um vídeo do professor Vitor Pepinheiro Salles, o meu xará, que ele fala da virtude da ordem. Ele tem o vídeo dele, tem um livro também de um autor, agora não vou lembrar o livro, o nome, né, do autor, mas é a virtude da ordem. Né? E é muito interessante porque a ordem, das quatro virtudes cardeais, ela está próxima ali da prudência, que seria ali uma arte de viver bem, de dar as respostas práticas da vida com sabedoria, com inteligência. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Bom, que fez sentido para você, Cíntia, porque é um tema que eu gosto bastante
eu ponho em prática, eu tô num itinerário aí já há um tempinho de autoeducação, e quando a gente para pensar, para estudar, para ver, né, tem ali o estudo, a oração, mas também tem o campo de batalha que é dentro da gente, né? Mas eu acho que é isso. Então, pessoal, eu agradeço aí a audiência de vocês. A gente fica à disposição para eventuais dúvidas. Pode mandar mensagem no direct. E semana que vem a gente volta com os temperamentos, com esse tema que é muito interessante. Fico à disposição de vocês aí. Fiquem com Deus e um grande abraço, gente. Até mais.